pessoas, eu sou o Jinkterius e hoje vamos jogar finalmente Super Mario World 2 Yoshi's Island, que de 2 não tem nada, é uma prequel para ser perfeitamente honesto, mas todo mundo conhece Yoshi's Island, é um dos melhores jogos da história com gameplay super inovador que nunca foi reproduzido até agora em 2016. Woolly World foi uma tentativa admirável, mas aparentemente não foi exatamente perfeito o suficiente para reproduzir tudo. E esse jogo sequer foi emulado perfeitamente em Virtual Console graças às insanidades tecnológicas e chips obscuros utilizados nesse jogo para fazer ele funcionar de uma maneira adequada. Tanto que esse jogo tem um certo problema com os sprites dando despawn, porque para fazer esse jogo funcionar em 60 frames por segundo, bruxaria foi feita, e essa bruxaria tem alguns efeitos colaterais trágicos, mas pois é, basicamente esse jogo aqui é meio que um collectathon. Quer dizer, ele obviamente é um platformer e etc, e você pode terminar o jogo inteiro simplesmente correndo em frente e indo até o fim das fases, mas, qual é a diversão nisso? Não tem diversão nenhuma nisso, e se você está jogando o jogo dessa maneira, você está obviamente perdendo o propósito. Falando nisso, esse jogo aqui, apesar de não ser muito difícil, para se conseguir 100%, você vai sofrer e ter que refazer as fases. A maioria do tempo por razões justas, tipo... Pera aí um momento, vou tentar fazer um bug aqui, casualmente. Não sei se isso aqui vai dar certo. Ah, droga! Eu ia tentar fazer um bug, mas então a coisa não deu certo. Exceto que secretamente não dá pra fazer o bug aqui. Pois é, cada fase tem 20 moedas vermelhas que você tem que coletar. Cada fase também tem 5 flores que você tem que coletar e você ganha uma vida quando pega todas elas. E se você precisa terminar a fase com a vida no máximo para conseguir 100% dos pontos. E como você pode perceber aqui, dá para distinguir perfeitamente as moedas vermelhas das moedas amarelas. Isso não é uma coisa que é possível distinguir nas versões de Game Boy Advance. Bom, na versão de Game Boy Advance, não tem outras versões além dessas. Mas é estranho que você não pode distinguir quais moedas são vermelhas na versão de Game Boy Advance, porque isso atrapalha pra caramba, sem dúvida alguma, naquele jogo, porque você vai ter que ir em direção a todas as moedas de qualquer maneira, ou isso arriscar não pegar todas as moedas, o que naturalmente é um desastre, mas... esse jogo aqui tem segredos em tudo que é lugar. Falando nisso, uma coisa que você deve perceber sobre esse ovo vermelho que eu tenho aqui é que quando você atira ele no inimigo, você ganha 2 estrelas. Portanto, se você de alguma maneira acabou se ferrando ou alguma coisa, e falando nisso, sim, tem segredos absurdos desse tipo, mas geralmente eles não são coisas obrigatórias, são só estrelas e coisas opcionais desse jeito. Pois é, como eu ia dizendo, você pode utilizar essas estrelas como backup caso um desastre aconteça e você não consiga encontrar mais outras coisas ali. Falando nisso, aquele indicou que eu consegui todas as moedas vermelhas. Então aqui eu posso simplesmente seguir em frente e atropelar o mundo com essa Chomp Rock e tudo, é fantástico. Falando nisso, você dá uma flutuada violenta pra cima quando você quica no inimigo. Isso vai ser necessário para o futuro depois. Falando nisso, esse jogo é interessante numa speedrun, porque em speedruns o povo tende a evitar ao máximo os bônus. Porque, naturalmente, os bônus perdem tempo e só te dão vidas, itens, etc. Enfim, coisas das quais você não precisa quando está fazendo uma speedrun. Então, você tem que fazer umas técnicas
estranhas para conseguir fazer isso ali. Não é algo, tipo, estranho ou difícil de executar, mas é somente estranha, porque você tem que fazer, tipo, uma dancinha no ar, ou coisa parecida, ou de propósito, bater numa parede por um segundo e etc. Falando nisso, eu quase fui atropelado por aquele Chomp ali. Falando nisso, a gimmick dessa fase, ou pelo menos da primeira parte dela, é que tem Chomps no fundo da tela, e eles tentam te esmagar, e eles funcionam de maneiras estranhas, e às vezes podem te pegar de surpresa, ou até mesmo deixar certas coisas impossíveis. E aqui nós temos a introdução dos blocos de isopor. São blocos que você pode destruir utilizando os seus ovos. E, honestamente, essa mecânica de rebimbar ovos por todo lugar é uma das melhores mecânicas já feitas em algum videogame. E até agora não teve um único jogo, além de continuações de Yoshi's Island, que são basicamente todas uma bela de uma porcaria, com talvez a exceção de Woolly World, que eu não sei, aquilo é meio que uma continuação espiritual de Kirby's Epic Yarn, e eu detestei Kirby's Epic Yarn. Falando nisso, gimmick bizarra desse jogo, essas bolhas de transformação, você bate nelas e você se transforma em um veículo. Isso é incrivelmente bizarro e aleatório. Não tem explicação, não precisa de explicação, mas o ponto é que essas transformações são divertidas na maioria do tempo, e se for executado bem, não necessita desse tipo de explicação. Falando nisso, maravilha. Até onde eu me lembro, essa fase aqui em particular é meio que irritante de se conseguir 100% nela. Eu me lembro de quando eu era criança tentando pegar 100% nisso aqui, ficando, sei lá, meia hora dando voltas nisso aqui sem ter ideia de onde raios ir. Aí eu chego no final e ups, eu não peguei uma moeda vermelha num lugar, então tô ferrado. E pois é, essa é a história. Ok, faltam uma quantidade de moedas vermelhas e uma flor. Ok, então, eu acho que eu já peguei a maioria ali por cima, então vou só dar uma explorada aqui por baixo. Falando nisso, eu sei por um fato que ali embaixo não tem moedas vermelhas nem nada. No máximo, uma vida ou alguma coisa, mas o ponto é, eu vou ficar super triste se eu tiver esquecido alguma coisa. Tá falando nisso, ok, não tem propósito eu vim aqui. O propósito aqui é pra vir pra aqui. Falando nisso, o jogo pausa toda vez que tem essa transição, porque o Super Nintendo não consegue aguentar essas transições, então ele tem que parar pra pensar ali, caso contrário, tragédias. Então, pra falar a verdade, últimas moedas vermelhas, 100%, maravilha. Ei, eu quero que você suba aqui em cima. Oh, puxa vida, moedas. Tipo, eu não precisava de moedas, eu não sei porque eu estava tão determinado a fazer aquele Shy Guy virar moedas, mas eu estava, e eu não consegui um bônus novamente. Falando nisso, para você conseguir um bônus garantido, você basicamente tem que correr em velocidade máxima no fim da fase, aí você consegue o bônus. E as técnicas de speedrun para evitar bônus é simplesmente técnicas para evitar que você toque não que você toque, mas quando o fim da fase carrega na memória, é aí que já está determinado o que você vai coletar. Então, basicamente, você precisa não estar... Oh, droga, eu não tenho ovos. Ups, eu não vou conseguir ser as possíveis estrelas ali. Provavelmente é uma vida, pra falar a verdade. Falando nisso, isso aqui eu acho que é a primeira aparição dos Nipper Plants nessa fase. Então eles foram utilizados novamente depois disso aqui. Falando nisso, eu acho que isso aqui também é a primeira aparição do Ground Pound, que é utilizado super bem nesse jogo para esconder certas coisas e de vez em quando termina com certos desafios irritantes e infames. Falando nisso, sempre destrua aquelas toras, porque geralmente tem alguma coisa ali. Falando nisso, você pode clicar nas Nipper Plants, eu tinha me esquecido disso.
Ok, então tem uma Chomp Rock aqui, tem um negócio aqui no meio. Será que eu deveria pegar agora? Provavelmente não, mas eu vou fazer neste momento. Ok, então, hora de explorar as cavernas aqui por baixo. Falando nisso, eu estou feliz que essas Nipper Plants não sejam inteiramente como Munchers, porque isso, sem dúvida alguma, melhora as coisas. Falando nisso, aqueles bichinhos ali com as lanternas, se eu não me engano, são só Shy Guys disfarçados. E é só isso que eu tinha para dizer sobre aquilo. Falando nisso, oh não! Levei a pancada da primeira vez. Aquilo foi a primeira vez? Não, não foi eu. Eu levei uma pancada logo na primeira fase porque eu tava apertando o botão errado para saltar. Pensando que isso aqui fosse utilizar a lógica de saltar dos jogos mais atuais da Nintendo. A lógica japonesa de saltar, no qual você salta com A e não com B. É certo que você salta com A se você estiver utilizando o controle de Xbox 360, o que eu estou, mas em termos de Super Nintendo, isso aqui na verdade é o B, então... Controles são difíceis de entender, eu tenho 100% de vida aqui. E, Otela, dá um scroll por favor, porque surpresa, é uma chave. Como vai você? Pois é aqui que você consegue aquela chave que lhe permite um bônus nessa fase que nós iremos conseguir logo logo, mas como eu ia dizendo, essa fase completamente insana de se ver numa speedrun, porque basicamente todas essas idas e vindas que eu tô fazendo aqui são resolvidas somente com tiros bem colocados de ovos. Ok, então, peraí, o que eu tô fazendo? Você tem que fazer uma técnica perfeita aqui. Ok, eu vou esperar isso aqui ficar bem enorme, a ponto de explodir, então eu vou lançar pra ele. Yeah! Ok, isso aqui é meio que nervoso. Oh, droga, eu acho que eu fiz errado. Oh, droga, eu acho que... Isso aqui só vai me dar, tipo... um item ou alguma coisa, mas é assim... eu esqueci qual botão era o Y! Bandit me venceu! Mas isso não importa, não é como se o bônus fosse muito importante. Ok, então, dependendo do bônus, isso seria pelo menos... alguma coisa que me interessaria mais. Eu não sei. O ponto é que já se foi e não vale a pena chorar o leite derramado. Especialmente considerado que a Chomp Rock deu de spawn. Senhoras e senhores, Yoshi's Island, onde metade do mundo dá de spawn se você espirrar. Felizmente, uma Chomp Rock dando de spawn não é algo muito trágico, mas isso pode dar problemas no futuro, e isso é verdade. No próximo episódio, nós continuaremos a segunda metade dessa fase.